lição de número 13 do livro de exercícios de um curso em milagres. Vamos lá. Um mundo sem significado gera medo. Ou seja, porque a gente tem tanto medo, né? Porque a gente acredita em um mundo totalmente sem significado. A ideia, porque se fosse verdadeiro, a verdade de Deus, que tudo que existe é a verdade de Deus, e a verdade de Deus não gera medo, pelo contrário. A ideia para o dia de hoje é realmente uma outra forma da precedente, exceto pelo fato de ser mais específica em relação à emoção despertada. Então aqui ele cita o medo, né? De fato, um mundo sem significado é impossível. Nada sem significado existe, todavia, disso não decorre que não pensarás que percebes algo que não tenha significado. Pelo contrário, estarás particularmente propenso a pensar que o percebes. Olha que interessante aqui, eu quis falar bastante aqui do texto do exercício, por conta disso aqui, ó. O reconhecimento da falta de significado desperta intensa ansiedade em todos os separados. Ué, Fernanda, mas eu tô fazendo exercício e eu tô trabalhando, tô reformulando a mente, eu tô me sentindo ansiosa, eu tô me sentindo apreensiva. E é normal, pessoal. Eu também passei por isso e passo por isso toda vez que volto, né, a pegar firme nos exercícios. Por quê? Representa uma situação na qual Deus e o ego desafiam um ao outro, mesmo que inconsciente, tá? Quanto à autoridade do significado que deve ser escrito no espaço vazio que a falta do significado provê. Ou seja, eu estou vendo um mundo totalmente vazio e sem significado. E aí é como se o ego quisesse ir contra isso. Então ele coloca mais ainda, né, o livro fala, íons de tempos que a gente vem mantendo essa frequência, que a gente vem preso a essas ideias erradas. A gente sabe, quem está percorrendo sabe que não vai ser da noite para o dia. Pode ser, não é impossível. Mas a gente sabe que esse vai e vem do ego, ele vai ser uma constante para nós enquanto ainda encarnados aqui, né? Enquanto ainda separados, mesmo que já trilhando no caminho. Então, olha que maravilhoso, a gente consegue, com mais essa ferramenta, reconhecer que isso não é que a gente está perdendo ou ficando mais desanimado, ou a gente está entrando numa frequência meio down, ou uma coisa, nossa, não sei o que está acontecendo, eu estou fazendo esses exercícios, eu estou ficando meio, sei lá, meio estranha. Não é. É como se estivesse acontecendo uma briga interna no nosso subconsciente. E é o ego. É o ego não querendo sair do controle. O ego se lança freneticamente para lá estabelecer as suas próprias ideias, lá no nosso subconsciente, lá naquele espaço vazio. Amedrontado que, de outra forma, o vazio possa ser usado para demonstrar a sua própria impotência e irrealidade, né? Mostrar a própria impotência e irrealidade do ego. E somente nisso ele está correto. É a única parte que o ego está certo. De que com a nossa mente, quando a gente esvaziar e reconhecer que toda essa criação ilusória não existe, que isso aqui é um vazio, que a gente agora vai escrever o certo com a centelha divina, a única razão que o ego tem é de que ele sabe que ele vai ser extinto. É essencial, portanto, que aprendas a reconhecer aquilo que é sem significado e aceitá-lo sem medo. Então é a nossa persistência, né, gente? É a nossa força. Acho que eu já comentei aqui em algum vídeo, já devo ter comentado isso. Uma vez conversando com o professor Hélio Couto, ele falou para mim assim: Fernanda, o seu problema é que você oscila, você está oscilando muito. Você tem que ser firme. E eu falei, nossa, no momento eu pensei, poxa, mas como assim? E depois, né, com o tempo, assim, aquilo me fez tanto sentido, gente, tanto sentido. Realmente a gente vê como a gente oscila a nossa mente, né? É muito mais amplo o que ele quis me dizer naquele momento. Não era, claro que a gente estava conversando sobre algo pontual, mas era muito mais amplo. Então, eu comecei a perceber como realmente eu oscilo, ainda oscilo, sabe? A gente ainda deixa o ego tomar conta, sabe? Em determinados momentos. Graças a Deus, com tanto estudo do 100, com tanto outros estudos, material do 7 também, que me fez muito bem, eu consigo hoje voltar mais rápido para o meu centro do que antes. Então vamos lá, vamos voltar aqui para o exercício. Então, aqui a gente vai fechar o olhinho, ele fala, fecha o olho, dá uma concentrada de 1 minuto, um exercício deve ser aplicado do mesmo jeito que os outros, de 3 a 4 vezes por dia, né? Não mais que 1 minuto, passando esse percorrer da nossa mente. Então nós vamos fechar o olho. Com os olhos fechados, repete a ideia de hoje para ti mesmo.
Então, abre os olhos e olha lentamente ao teu redor. E aí a gente vai repetir. Eu estou olhando para um mundo sem significado. Então, primeiro a gente começa. Um mundo sem significado gera medo. Aí a gente vai fechar o olhinho, vai, pensar nessa frase. A gente abre o olho. Eu estou olhando para um mundo sem significado. Um mundo sem significado gera medo, porque eu penso que estou em competição com Deus. E aí, nesse momento, a gente vai conhecer que essa não é uma ideia nossa. Essa foi uma ideia imputada pelo ego. Se optamos num momento passar por essa experiência, tá tudo bem, tá tudo certo. Não existe um Deus que vai nos punir por isso. A gente não está em competição com Deus, muito pelo contrário. Eu acho que nessa altura já dos estudantes, nós estudantes do SEM, vamos aqui focar só no SEM, nós já reconhecemos que Deus apenas quer que a gente volte. Eu li uma frase tão linda, agora eu não lembro se foi no 100 ou se foi no Desaparecimento do Universo, que fala assim, Deus sente... foi no 100. Deus sente falta dessa comunicação. Deus sente a nossa falta. Então a gente só tem que correr para Ele com os braços abertos e sem culpa, porque Ele só quer apenas o retorno dos seus filhos. E para isso a gente tem que se livrar da culpa, a gente tem que se livrar do medo, a gente tem que reconhecer que isso daqui tudo é uma ilusão. E reconhecer que existe um amor infinito, incondicional, absoluto por nós, que é o amor do nosso Criador, que está esperando essa reconexão com a gente. Obrigada, pessoal.